Muito bem, meus amigos, e agora no programa Estação Bahia, o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o doutor Antônio Andrade. Acompanhe com a gente. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia, da TV Bandeirantes, sob a direção de Jorge Ribeiro. E dessa vez era para responder uma pergunta do telespectador sobre o sono, sobre principalmente o cannabis é útil no sono, nos distúrbios do sono. Sim. Vocês têm que saber o seguinte, de acordo com a faixa etária, o indivíduo, quando nasce, ele tem um tempo de dormir e um tempo de ficar acordado. É o chamado ciclo, o ciclo sono-vigília. Diante disso, nós vamos então pontuar. No recém-nato, você tem que dormir em torno de 16 a 18 horas. E à medida que você vai mielinizando, ou seja, colocando uma capinha no tecido cerebral, nas estruturas que envolvem o mecanismo do sono, já na adolescência você passa a ter um sono de 12, 9 horas. Quando você vai se tornando um indivíduo mais adulto, esse sono se estabelece em torno de 6 horas, 7 horas, por aí. E na verdade, tudo isso depende de uma estrutura que é o chamado sistema reticular ativador ascendente, que é como se fosse um dínamo que controla o sono e a vigília. E aí a pergunta é o seguinte, e as alterações do sono? São chamados de estados análogos do sono, que é uma infinidade de doenças. Mas na verdade você tem, vamos focar aquele dormidor longo e o dormidor curto. E devido ao seu estado, sua faixa etária, sua profissão, você pode ter esse distúrbio do sono alterado. E aí resta a você procurar um médico especialista, ou neurologista, ou um especialista no sono, um sonologista, para fazer um estudo gráfico. E após isso, ou mesmo na entrevista, você já sabe mais ou menos classificar isso. E aí a pergunta do telespectador é sobre o uso do cannabis. Olha, os cannabis, ele tem uma miligramagem. E a depender da condição que você tenha, do que é que leva você ao sono, se é o estresse, as depressões, se é alguma doença que você tenha envolvendo essas estruturas, você vai procurar o especialista e ele vai fazer a miligramagem nessa relação CDB-THC, e aí você vai usando as chamadas gotinhas e com o tempo você normaliza isso de uma maneira muito segura. Isso é um dado novo e não lhe traz consequências alguma. Então você tem um tratamento. Lembrando que nós vivemos numa época que você tem que ter suas metas. O mecanismo de estresse é um dos terríveis, as notícias toda hora, a violência, tudo isso causa uma alteração do comportamento dos indivíduos. O assunto é muito longo e a gente tem que pontuar. Veja as cidades que têm mais insônia no mundo, as capitais do Brasil. É São Paulo, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte e é a Bahia. E você pode acordar na madrugada e você vai ver vários apartamentos com suas luzes acesas. Tudo isso mostra que o consumo de energia está diretamente ligado à alteração do sono. Aí você vai observar isso. Por quê? Nós passamos de 2 turnos para 3 turnos. Hoje nós trabalhamos de manhã, de tarde e à noite, para bater a tal meta no dia seguinte, cobrada pelo seu empregador. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa Estação Bahia, de Jorge Ribeiro, da Band. Se vocês quiserem mais detalhes sobre este assunto, entre no meu Instagram, @AndradeNeuro, ou no meu site, cartilhadamemoria.com.br. Agora a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já rapidinho.